Pessoal que está entrando, como de praxe, se vocês puderem confirmar para mim se vocês estão me ouvindo, por favor. Só mandem um joinha ou mandem um ok, que daí eu já sei que o áudio tá bacana. Oi, Kaique, tudo jóia? Bem-vindo de volta. Tudo ok, muito obrigado. Escuto e vejo bem. Valeu. Sempre bom testar. Sem contar que esses fones que eu uso, eles têm uma captação maravilhosa. São 3 microfones de cada lado. Isso vai focar para vocês. Acho que não vai pegar o foco. Da Samsung. Eu tenho que tomar maior cuidado, eu tenho que fechar tudo aqui, janela e tal, porque, meu, ele pega som assim, às vezes de passarinho que tá super longe, de carro, e acaba atrapalhando o nosso bate-papo aqui. Tanto que eu optei por nem deixar mais ventilador ligado, porque meu, ele capta demais o barulho do vento, o som do vento, e atrapalha a nossa live. Mas fica a dica para vocês. Se estiverem precisando de um fone legal para trabalhar, esse aqui. Samsung não tá me pagando cachê para fazer esse merchan aqui, mas é uma dica para vocês. Esse fone é excelente. Cara, esse fone eu comprei direto da loja da Samsung. Foi na loja de Itu, do Plaza Shopping. Não é um fone barato, eu comprei ele quando ele era lançamento. Na época foi acho que uns R$ 1.200. Hoje vocês conseguem encontrar ele na faixa dos 500, 600. É um fone que a Samsung desenvolveu para quem trabalha, ele é específico para trabalho. Como vocês podem ver, ele não entra no ouvido, ele fica aqui na superfície. Ó. Você só encaixa ele aqui, ó. Aqui. Começou a tocar uma música aqui na hora que eu tirei. Espero que vocês estejam me ouvindo. Ele só encaixa aqui e fica aqui na superfície para não incomodar, porque ele sozinho dura mais ou menos 6 horas e com o carregador você consegue dar mais 4 cargas. Eu não vou abrir ele porque senão ele para de mandar áudio aí para vocês, mas vem nessa caixinha aqui, ó, Kaique. Né? E chama Buds Live. Então tem aqueles outros modelos que é para quem pratica esporte, né, para quem corre e tudo mais, ouvir música. Então esse aqui ele não é feito especificamente para ouvir música, tanto que ele é touch, né? Então você passa o dedo aqui, você libera o som ambiente, então você consegue ouvir o que está acontecendo à sua volta. Você passa de novo, ele bloqueia o som ambiente. Então ele tem várias funções no touch, por isso que na live vocês podem ver que às vezes eu mexo e tal, porque eu regulo tudo por touch aqui. Então ele, para você ficar horas com ele aqui, é super confortável, tem 3 microfones de cada lado, o som é muito bom, você consegue regular algumas coisas básicas pelo aplicativo, é bem legal. Mas repito, não é um fone para você ouvir música, para sair correndo nem nada, é um fone que a Samsung desenvolveu especificamente para trabalho, para estudo, para quem precisa, né, passar horas com isso aqui no ouvido, sem ficar com incômodo, sem ter zumbido, sem ficar com dor. E se você precisa, né, você está numa reunião aqui, estou com ele, precisa ouvir o ambiente, você não tira, né, você só libera o som ambiente, você capta tudo. Atendo online, vou adquirir, parece ser interessante. Não, fica a dica, não só para você, Kaique, mas para todo mundo aí, entendeu? Fico às vezes 6 horas direto com ele, assim, numa carga só, sem cansar. Vamos lá, gente, vamos começar? A gente ficou 2 semanas, né, sem ter encontros por aqui, por questões de saúde, alguns procedimentos foram complicados, eu tive problemas bem complicadinhos para lidar, mas na última segunda-feira os procedimentos deram certo, foi tudo ok, precisei tomar anestesia geral, mas tranquilo. Tava tão no efeito da anestesia geral que quando eu cheguei aqui em casa eu gravei uma música e postei para vocês.
Momento vergonha pública. Mas está tudo tranquilo. Então vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Como sempre, fiquem à vontade para fazer pergunta, para fazer comentário, para mandar o que vocês quiserem mandar. Lembrando que palavrões, xingamentos e falta de educação não serão tolerados. Então lá no meu perfil, quando acontece esse tipo de coisa no post, eu apago e bloqueio. E por aqui, claro que vocês nunca me deram dor de cabeça aqui nas lives, sempre todos muito bem educados, mas também a gente preza por uma relação saudável, até porque pode sim acontecer da gente ter crianças aqui assistindo. Então eu mesmo às vezes me empolgo, solto um palavrão ou outro, e aí eu tenho que me policiar, porque tem crianças que me acompanham aqui no perfil, e eu acho isso muito legal. Então, já houve uma época onde eu falava muito palavrão, né, e tudo mais, mas aí eu percebendo que tinham crianças me acompanhando, eu comecei a tomar um pouco mais de cuidado. E é um público participativo até, que se interessa bastante. Às vezes eu tenho a sensação que é até mais do que alguns adultos. Eles demonstram um interesse muito legal. Eu fiquei devendo para vocês a conclusão do e-book que nós estávamos lendo, do Fracasso à Reinvenção. E é isso que nós vamos fazer hoje e tentar pincelar um pouquinho a questão de um laço social vertical e um laço social horizontal. Então, repito, fiquem à vontade para a gente poder fazer esse bate-papo, tá? Na última live, nós tivemos uma revisão do estudo de caso clínico intitulado O Limite da Palavra, ou Limite das Palavras, onde nós revimos o caso clínico que está no primeiro e-book. Então esse e-book aqui, né, que a gente está acompanhando, que se chama Do Fracasso à Reinvenção, nós estudamos a necessidade de nos reinventarmos ou fracassaríamos na clínica psicanalítica atual, principalmente a partir das mudanças que a pandemia exigiu. A gente fez aquele estudo, a gente viu o quanto era importante o manejo clínico, que diminuísse a quantidade de interpretações e privilegiasse a implicação, um movimento muito importante na psicanálise atual. E nós vimos também o quanto naquele caso clínico foi importante o uso da tecnologia, em uma época em que a tecnologia, porque foi bem antes da pandemia, em uma época em que a tecnologia não era presente nas sessões. Como eu disse para vocês naquele encontro, as pessoas desligavam seus celulares quando vinham para as sessões. Então, privilegiar a implicação e a liberdade da analisante de fazer uso de um celular foi então o que possibilitou o andamento, o desenvolvimento, a continuidade daquele caso clínico que nós estávamos acompanhando. Hoje, são pequenas pinceladas de exemplos de coisas que aconteceram a partir da pandemia e que são extremamente importantes para que vocês possam verificar o quanto a gente, mantendo os fundamentos, mantendo a ética, consegue privilegiar essa liberdade para que o analisante ou os analisantes possam, na sua análise, exercer a sua criatividade, buscar meios de avançar de alguma forma. E isso tem um pouco a ver com aquela ideia de que existe a resistência do analisante, mas também existe a resistência que é do analista. Então, muitas vezes, essa resistência que é do analista, ela pode sim atrapalhar o desenvolvimento ou o andar de uma análise. Então, o analista ele tem também que exercitar a sua criatividade. Tem uma frase que eu não vou lembrar ela ao pé da letra, que é um post meu, onde eu digo que o psicanalista é aquele que de tão angustiado ele desenvolveu um jeito de transformar essa angústia em criatividade. E nesse movimento, considerando mais outras variáveis, ele passa de analisante para analista, se mantendo, claro, analisante. Então, é um movimento muito importante dentro de uma praxis analítica. Então, que o psicanalista tenha a possibilidade, a capacidade e meios para transformar essa angústia em criatividade. E à medida que ele já fez isso e consegue executar, exercer isso na clínica, ele possibilita que o analisante também
tenha um caminho para fazer. Garantido? Obviamente que não, porque é o analisante que vai ter que, de alguma forma, exercitar isso. Mas é o que eu vou mostrar aqui para vocês com esses pequenos exemplos, inclusive que precisa de muito desejo para se bancar uma análise. Só desejo? Não. São necessárias várias outras coisas para que se banque uma análise. Mas a gente aqui, discutindo, pelo menos no início de cada encontro, de uma maneira mais simples, mais tranquila, para a gente ir introduzindo outras coisas, tenho em mente que é fundamental que haja em cada analisante um desejo sobre si, um desejo, vocês podem interpretar isso de várias formas, um desejo de fala, um desejo de melhora, de lidar com um sintoma, de se haver com uma patologia. Por mais que psicanalistas não escutem a patologia, mas escutem o sujeito e o que esse sujeito diz a partir ou sobre essa patologia, e lembrando, claro, que a gente tem que entender sim, né, de sintomas e patologias, mas nós temos uma escuta que privilegia, como eu já falei para vocês, o sujeito, a sua fala, a sua narrativa, contemplar o seu inconsciente. Então, dentro desse movimento, muita coisa acontece. A análise não é uma coisa estática, ela também não é uma coisa linear. A análise, ela tem amplitude. E a gente tem que lidar com isso. E para isso é necessário bastante capacidade de improviso, no mínimo. Vamos dar uma lida aqui no caso clínico que eu intitulei de WhatsApp. Esse caso eu tenho ele escrito completo, mas eu peguei só um trechinho e sintetizei para vocês, que é o que importa aqui para nós agora. Analisante. Em seu primeiro dia de sessão, primeiro dia da sessão dela, então ela já tinha entrado em contato e tudo mais, tinha feito entrevista, tudo como mais ou menos de praxe. Mas na primeira sessão, em seu primeiro dia de sessão, uma jovem deitou-se no divã espontaneamente. Eu não pedi para ler para o divã, mas não me dirigia a palavra. Após alguns minutos, ela retirou o celular do bolso e me encaminhou uma mensagem via WhatsApp. Eu li e respondi. Mas Darcy estava com o celular na mão? Estava com ela e mexendo no WhatsApp? Não. Acontece que a minha poltrona fica literalmente atrás do divã. Eu consigo ver tudo que a analisante está fazendo. Então, na hora que ela pegou o celular, abriu o WhatsApp, eu vi, obviamente, ela indo, clicando no meu perfil e começando a escrever para mim. Eu fui até, acho que é a mesa, acho que o meu celular estava na mesa. Peguei o celular na mesa, voltei para o divã e aí eu fui vendo o que ela estava me mandando. Então, eu li e respondi. Na sequência, ela escrevia e me mandava, sem que eu nada fizesse além de ler. Então, a partir da segunda mensagem, eu não respondia, eu só ia lendo, ia escrevendo, ia lendo e ela escrevendo. Ao final, nós nos despedimos pela plataforma. Então, a gente foi por ali mesmo. Porém, num dado momento, então, sessão seguinte, né? As sessões vão indo. Então, sessão seguinte se inicia da mesma forma. Então, de novo, WhatsApp, né? Oi, tudo bem? Então, e ela vai indo. Porém, num dado momento, ela faz um xiste, que eu não me recordo. E rimos muito. Então, ela ali com o celular, falando, né? Me mandando as mensagens, eu lendo, ela fez um xiste. Para quem acompanhou as primeiras lives, a gente deu uma olhadinha na obra que se chama O Xiste e Sua Relação com o Inconsciente. E o xiste, não sei se vocês vão se lembrar, se não voltem lá também na live, a gente dá uma recapitulada aqui, ele não é exatamente uma piada, mas é um certo gracejo. A gente pode talvez traduzir como piada, mas tem que ter um efeito de metáfora ou de metonímia. Se tiver um efeito metafórico ou metonímico, a gente entende como um xiste. Então não é qualquer piada, não basta sair fazendo piada para que seja xistoso. Então, quando vocês lerem essa obra do Freud, O Xiste e Sua Relação com o Inconsciente,
ele dá vários exemplos e ele mostra como que se constrói isso, como que a gente pode entender quando é um xiste e quando não. Então, o que é importante vocês terem em mente, o xiste, ele tem um efeito metafórico ou metonímico. Trocadilhos são bem interessantes para isso. E ela fez isso. E quando ela fez isso, ela mesma caiu na risada, eu caí na risada, rimos muito naquele momento. Ela inclina a cabeça para trás, ou seja, para olhar para mim, né? E diz que após essa quebra de gelo, era impossível manter as mensagens. Ela fracassou em sua estratégia de não me dirigir a palavra dita. Então, olha que interessante, ela fracassou na estratégia de não me dirigir a palavra dita, falada. Seu xiste presentificou um ato criativo que a tirou de seu silêncio e estabeleceu comigo a enunciação falada. Estão vendo quantas questões técnicas? Um pequeno exemplo. Vejam que novamente temos a presença de um fracasso e da tecnologia, ambos possibilitando a ela uma reinvenção pelo xiste. Como que é o nome do e-book, galera? Do fracasso à reinvenção. Gente, fala pra mim se o áudio tá indo aí. Porque às vezes eu toco errado aqui, porque tem coisa de um toque, dois toques. E às vezes eu toco errado e começa a tocar música, aí eu perco a chamada aqui com vocês. É isso que os americanos fazem no cotidiano deles. Se você tiver um exemplo para me dar, eu agradeço, por favor. Valeu, gente, por falar que tá ok. Eu e minhas atrapalhadas aqui. Boa tarde, Nelly. Marília também, obrigado, Má. Então, gente, seguindo a ideia, o nome do e-book, do fracasso à reinvenção. Então, com esse pequeno exemplo, eu quero mostrar para vocês que houve um fracasso na estratégia daquela analisante. Vocês podem entender essa estratégia de uma forma muito simples, como uma espécie de mecanismo de defesa, ou talvez algum tipo de resistência. E o próprio xiste dela, né, a brincadeira, digamos assim, que ela fez, que eu não me recordo qual, seja metafórica ou metonímica, ela derrubou aquela estratégia. Um impulso que vem, e aí vocês podem começar a considerar a teoria, este impulso, ele foi muito maior do que a própria resistência. Ainda que o xiste demonstre uma certa resistência, porque ele é uma maneira de a mensagem passar, alguma coisa do inconsciente passar, se presentificar, mas de uma maneira ainda um pouquinho disfarçada, porque está dentro do xiste, está dentro da metáfora, ou está dentro da metonímia. Então, foi uma forma de burlar, digamos assim, essa resistência que estava ali durante as primeiras sessões de análise. Então, esse impulso que veio pela via do xiste, atravessa essa resistência, ainda que haja uma resistência pelo próprio xiste, né? O xiste também carrega, comporta um pouco disso, mas ela consegue, né? Então, este impulso, ele vem, o inconsciente encontra esta via para se fazer valer e passar pela resistência. E aí ele se presentifica. E, ao se presentificar, a gente tem que considerar que isso se deu através desse uso do celular, ali na sessão, e do WhatsApp. Quando ela faz isso, então, ela precisa se reinventar. E como é que ela se reinventa? Bom, aí ela começa a sua enunciação falada, dita. Começa a surgir um dizer. Então, ela começa a sua narrativa, ela começa aos pouquinhos, né? Mas ela vai começando a sua associação livre. Então, queria, com esse caso clínico, intitulado WhatsApp, mostrar para vocês
que parece simples, né? Mas não é. Tem que ter toda uma possibilidade do analista ir lidando com o que acontece na clínica, a possibilidade de ofertar, digamos assim, para o analisante que ele tenha liberdade de se haver dentro do setting da maneira que ele conseguir, ou que ela conseguir, e permitir que uma análise aconteça. Então vocês percebem que não é o acaso, não é o Deus dará, não é simplesmente larga o analisante aí e vê o que ele faz. Não, a gente está ali dentro de uma análise, as coisas têm que ser possibilitadas. E foi o que aconteceu dentro desse caso clínico. Então, marcando para vocês, ela foi do fracasso à reinvenção, fazendo uso da tecnologia, presentificando o inconsciente e entrando numa associação livre. E aí a análise discorre. Estou anotando, professor. Anote, por favor. Depois tem um monte de lives. Essa daqui acho que já é a 8ª. Inclusive, gente, eu estou colocando nos destaques essas lives aqui. Aos pouquinhos, acho que eu coloquei todas já. E hoje eu coloco essa daqui. Para que vocês tenham acesso mais fácil. Mas também, se for na parte de vídeos aqui do Instagram, tem uma parte lá que eu separei, séries, e vai ter toda essa série aqui de vídeo também, tá bom? Então, vocês podem aproveitar todo o material que está ficando disponível. Vamos seguir aqui. Curiosidades clínicas, porque o tempo voa, né? Já é 4h25. Curiosidades clínicas. Gostaria de dar mais exemplos. Insistir no atendimento presencial durante uma pandemia que exige isolamento social seria permanecer num fracasso sem precedentes. Óbvio, né? Tem negacionistas por aí, mas a gente sabe que é óbvio. Quando começou a pandemia, nós tínhamos que fazer tudo à distância. Então, o desejo de manter-se em psicanálise fez surgir ideias criativas. De lá para cá, há quem faça suas sessões em cima do telhado, já que a casa está sempre cheia. Complicado? Complicado, mas é um ato criativo. Encontrou na laje um lugar tranquilo para falar. Ainda que em um dos encontros, olha gente, que detalhe interessante, ainda que em um dos encontros precisou segurar o guarda-chuva em uma mão e o celular na outra. Chovia. E mesmo assim, não renunciou à sua hora de fala. Gente, nesta sessão, quando eu abri a câmera, tudo, e vi, né, que a pessoa tinha o guarda-chuva aqui, o celular aqui, encolhidinha, na laje, para iniciar a sessão, primeira coisa, obviamente, que eu disse, vamos repor, né, não precisa ficar, né, debaixo de chuva e tudo mais, a gente repõe essa sessão, não tem problema nenhum, a gente reagenda ela. A analisante não quis reagendar, ela queria estar ali para falar. Ela precisava falar, ela precisava daquele encontro. Com o Darcy? Não, com a própria narrativa, com o próprio discurso, com as próprias questões, com a própria elaboração. Lembra que eu falei no começo do nosso encontro aqui do desejo de, olha quantos, vamos colocar no plural, olha quantos desejos manifestos em uma única sessão. Ali, né, na tela do celular, presentificados em ato. Esse analisante fez toda a sua sessão debaixo da chuva, agachadinha, com o guarda-chuva e o celular. Segundo ela, não havia risco ali de choque, né, de raio e tudo mais, confiei, mas deixando bem claro que poderíamos parar a qualquer momento e reagendar tudo isso. Percebem? Que coisa interessante. Olha que é, né, esse ato que presentifica o sujeito em uma análise.
A gente pode, claro, entrar em questões sociais, questões, né, poxa, mas ambiente, como é complicado. Tem pessoas que talvez não tenham possibilidades de encontrar um lugar, porque a casa é pequenininha, às vezes mora muita gente. Tudo isso é real, tudo isso existe. E é muito complicado, a gente tem que lidar, mas, né, a gente pensando em tudo isso, a gente ainda conseguiu em todos, quase todos, teve um caso que deu chabu, mas em quase todos os casos, nós conseguimos com criatividade lidar com essas interferências, lidar com essas dificuldades para que as análises acontecessem. Legal, né? Então pensem nisso, pensem, né, nessa coisa de desejar algo e sustentar alguma coisa. Há aqueles que encontram nos estacionamentos de supermercados lugares seguros, isolados em seus carros, dão continuidade à análise. As escadarias do prédio, que raramente são usadas, também serviram. Quartos de hotéis, cabines de navios, praças e muitos outros lugares. Tudo isso aqui é real, gente. Teve essa aqui de cabine de navio. Analisante, né, estava fazendo sua viagem e aí a janela, né, tava atrás, assim, dava para ver o movimento, assim. Eu já tava ficando com ânsia. Eu em alto mar, assim, eu passo muito mal, muito mal. Eu ficava vendo aquele movimento, assim. Então vocês imaginem que era analisante sustentando lá e eu tentando sustentar aqui, né, que ficava aquele sobe e desce. Mas tudo coisas muito interessantes que a gente viu acontecer da pandemia para cá. Quando eu falo aqui de escadarias de prédio normal, residencial, normalmente as escadarias as pessoas não usam muito, né? Então analisantes começaram a sair dos seus apartamentos e fazer sessão na escada, muito tranquilo. É claro que nem todo lugar é assim, né? Existem alguns lugares que sequer tem elevador, mas no geral, pelo menos os meus analisantes conseguiram dar uma improvisada nesse sentido. Atualmente, eu me encontro virtualmente com minha analista, então agora eu, Darcy, tá, gente? Jamais imaginei que faria minhas sessões de análise pessoal deitado em meu próprio divã. O que quero salientar é que a angústia e o desejo fazem com que cada um responsabilize-se por não deixar interromper seus encontros com o psicanalista. Então, eu nunca imaginei, antes da pandemia. Sempre foi presencial minhas sessões, sempre mesmo. Por exemplo, com a Elisandra, acho que já nem sei mais quantos anos eu tô com a Elisandra, fazendo análise, né? Sendo analisado junto a ela. Ela sempre morou em outras cidades. Então, assim, por exemplo, tem uma época que eu morando em Itu e ela atendendo aqui em Indaiatuba. Os horários de ônibus não batiam. Eu levava 2 horas para sair de Itu e chegar em Indaiatuba e depois 2 horas para voltar. Eram 4 horas de estrada para poder fazer minha análise. Então, sustentação de desejo. Não paga-se uma análise apenas com dinheiro. Existe muita coisa em jogo. Muita coisa, né? Paga-se com tempo, com dedicação, com desejo, com movimento. É muita coisa envolvida. E é importante considerar tudo isso. Deixa eu ver os comentários. Nelly. Muitas interferências são, na verdade, resistências que se coloca como justificativa, autossabotagem. Sim, Nelly. Mas eu gostaria de pensar, no mínimo, 2 tipos de interferências. A interferência como resistência, seja do analista, seja do analisante, como a gente conversou e você capturou muito bem. E tem uma outra forma de interferência que fez, por exemplo, que o Darcy investisse em equipamento. Mostrei, né, os fones aqui no início do nosso encontro. Isso aqui, por exemplo, tem a ver, né? Eu percebi que quando eu usava aqueles fones com cordão, né, com fio, às vezes conforme a gente se mexe, aquilo lá raspa na roupa. E aí faz barulho,
Então, muitos analisantes às vezes estavam falando, e eu não conseguia entender o que eles falavam, porque o fone ficava raspando o fio aqui. E aí eu pensei, cara, se isso acontece de lá para cá, acontece daqui para lá também. Então, tem ainda esse tipo de interferência que me fez, por exemplo, investir em equipamento, celular melhor para poder realizar os atendimentos, câmera, sistema de áudio. Estou dizendo que precisa para fazer uma análise. Estou dizendo que eu, Darcy, percebi que isso interferia. E eu resolvi investir para que essa interferência melhorasse, né? Para que ela diminuísse. Mas tem interferência, às vezes eu estou atendendo, a internet simplesmente cai. É uma merda. Às vezes o analisante tá falando, tá chorando e de repente cai a internet. Nossa, eu quero morrer nessa hora. Mas a gente precisa lidar com a criatividade e inclusive fazer isso se valer dentro de uma análise. Porque esse tipo de interferência também faz parte da análise. Faz parte da relação analista e analisante. Então, com o tempo, eu fui entendendo que tudo isso precisava ser incorporado dentro da análise, porque já está, na verdade. Já está dentro de uma análise. Kaique, já leio a sua questão. Não sei se vai dar tempo de falar do lance do vertical e horizontal. Vamos ver se vai dar, porque 4h32. Tem analisante a 5. Mas já leio já. Mas podem ir mandando, tá? O que não der, eu deixo aqui salvo e a gente continua num outro encontro. Eu me lembro de uma ocasião assistindo um seminário do Antônio Quinet, que ele contou uma situação muito interessante, que ele também atende em casa. E ele atendendo em casa, ele estava com o analisante, no setting dele. Eu só não lembro se foi a esposa, filha ou alguém que trabalha na casa, não lembro, que pegou e abriu a porta, acho que foi a esposa dele, abriu a porta do setting e entrou xingando já. Né? Que ele, acho que tinha deixado uma panela suja no fogo, não sei, algo, você não lembra mais direito, gente. E ela entrou brigando, pô, né, deixou lá a panela, não sei o quê. E ficou em choque, porque viu que tinha um analisante na sala. Aí saiu quietinho, né, fechou a porta. E o Quinet ficou ali em silêncio, só vendo como é que o analisante ia reagir. O analisante continuou a falar como se nada tivesse acontecido. Isso é o Quinet contando. E aí, várias sessões depois, esse analisante falou dessa situação. E aí, o Quinet, junto com ele, manejou aquela análise e... Gente, tem alguém ligando aqui e o áudio talvez tenha cortado para vocês. Tá difícil, né? Sustentar aqui esse negócio. E aí, o analisante e o Quinet elaboraram a partir daquela situação. Então, é muito interessante. Então, a gente precisa ter essa capacidade, essa possibilidade de lidar com as interferências. Tanto o analista e aí o analisante. A gente vê como é que ele vai reagir a tudo isso e a gente vai manejando a análise a partir daí. Então, tudo que acontece em uma análise faz parte da análise. Simplesmente isso. Botem entre aspas aí se quiserem anotar. Tudo que acontece em uma análise faz parte da análise. Obrigado, Má, por avisar. Não, isso porque eu liguei aqui o botãozinho de não incomodar, não perturbar do meu celular. E mesmo assim tá chegando a ligação. Deixa eu voltar aqui para ver o que foi escrito. Kaique. Darcy, você considera que hoje, com o retorno da presencialidade, dá para continuar permitindo esses improvisos de lugares, sustentar o modo que o paciente deseja fazer a sessão, caminhando nas escadas? Cara, eu acho que perfeitamente, assim, do mesmo jeito que a gente descobriu que dava para sustentar a análise, agora a gente descobre que dá para manter as análises. E acho que encaixa no que eu acabei de falar também. Tudo que acontece na análise faz parte da análise. Sei lá, estou me recordando aqui... A gente tem que entender como é que a coisa acontece para o analisante, né? Eu tinha uma analisante que uma sessão por mês dela era fazendo compra. Ela sempre, né, tinha um dia do mês que ela ia fazer a compra do mês, e aí ela pegava esse dia e aproveitava para fazer a compra junto com a análise. E, cara, era maior barato, porque ela ia pegando as coisas da prateleira e ela ia tipo, nossa, mas essa lata de milho...
no mês passado estava tanto, agora está tanto, e ela ia fazendo conta e tal, e ela ia falando das contas e dos números, e uma certa obsessividade por números. Pegaram o que eu quero dizer? O fato dela estar fazendo compras e como ela narrava o que estava acontecendo ali, misturando com o que ela ia falando sobre suas questões na análise, eu fui criando a hipótese de que havia ali uma estrutura neurótica obsessiva. A partir de como ela ia falando à medida que fazia a compra dela. Percebem? A gente precisa, enquanto analista, se fazer valer de tudo isso para que uma análise aconteça. E para mim isso foi um caso que ensinou muita coisa. Né? Então, prestando atenção flutuante, né? Em como aquilo acontecia, como aquilo se dava, eu tive a possibilidade de pensar na hipótese estrutural. Respondido, Kaique. Nelly. O discurso. O momento de fala é essencial no processo de elaboração. Ouvir-se é incrivelmente libertador e angustiante. Né? Vocês sabem disso. Vamos ver se tem mais coisas. Kaique, que bacana, valeu. Kaique. A gente pode ir mandando mais coisas aí que a gente vai conversando. Vamos ver o que nós temos aqui no e-book. Ah, sim, eu falava da minha análise, né? Então, gente, eu não deitava no meu divã. Eu tinha uma relação meio sagrada assim com o meu divã, que só os meus analisantes deitavam nele. Aí, com a pandemia, teve a primeira vez que eu precisei fazer, né, a sessão à distância. E aí eu falei, cara, eu vou deitar, né, no meu próprio divã, vou pôr o celular meio que aqui atrás, como se meu analista estivesse aqui. E eu comecei a fazer. Gente, juro pra vocês, depois de 5 minutos, ó, é como se eu estivesse lá, no setting presencial dela. Não fez a menor diferença pra mim, né? Então aí a questão é singular, não dá pra generalizar. Pra mim não fez a menor diferença, foi muito interessante, a coisa caminhou de um jeito muito legal. A única coisa, assim, no começo houveram interferências, porque eu ainda não tinha investido em equipamento, eu e a Ariane ainda não tínhamos investido numa internet de ponta, então havia interferências nesse sentido. Mas assim, nos outros sentidos foi tudo muito tranquilo. Mas para mim o meu divã tinha uma coisa assim meio sagrada, de que só os analisantes deitavam nele. E aí quando eu fui para ele, assim, falei, cara, meu divã é gostosinho, né? Ele incomoda pra caramba. Talvez ele incomode mais do que o divã da minha analista, porque o meu divã tinha para mim essa coisa do sagrado, doido, né? Eu não sou uma pessoa religiosa, nem nada assim, mas como a gente carrega esse simbólico do sagrado, e o meu divã tinha esse simbólico, então houve essa quebra para mim, né? O meu divã, ele perdeu tudo que ele tinha de sagrado, e eu passei a olhar para o meu divã com outros olhos, tanto que às vezes, como, sei lá, tem um intervalinho à tarde entre os atendimentos, eu durmo no meu divã. Então, para vocês verem como houve uma quebra mesmo. Interessante, né? Muito interessante. Perguntas sobre... que a gente já vai chegar aqui na conclusão do e-book. 4h40. Vão escrevendo e vão elaborando enquanto eu faço a leitura, tá? Do último capítulo, da conclusão. Vamos avançar e tentar elucidar uma das pretensões da psicanálise. Pretensiosa essa psicanálise? Há muita crítica quanto ao uso da contratransferência por parte do analista. Não é interessante que esse use o próprio ego como referência para moldar o ego do analisante. Quando isto acontece, a pessoa que faz a análise vira quase que uma cópia mal feita do seu analista. Aliena-se numa tal clínica do ego que não faz jus ao sujeito do inconsciente. Vale lembrar que Freud nos deixou bem claro que o homem, ou eu, não é senhor em sua própria morada.
E aqui a palavra homem equivale ao ego, ou seja, ao eu. O ego não é senhor em sua própria morada. A análise visa um atravessamento nos muros e barreiras da própria linguagem. Não é só isso, né, gente? Isso é uma parte do que visa uma análise. E não a adaptação. Então, olha lá, de novo. A análise visa um atravessamento nos muros e barreiras da própria linguagem e não a adaptação. Trago as palavras do próprio Lacan para refletirmos isso. Abre aspas, e aqui é complicadinho porque é o Lacan, tá, gente? Fala, meu amigo, prazer ver você aqui, abraço. Abraço, Fê. Beijão pra ti, meu velho. Saudade. C, gente, de cenoura, porque é apelido, mas é o Rogério aí. Um grande abraço, meu velho. Abre aspas, vamos ver o que o Lacan diz sobre isso. Vamos devagar, hein? A análise deve visar a passagem de uma fala verdadeira que junte o sujeito a um outro sujeito do outro lado do muro da linguagem. Nada mais é do que eu disse no parágrafo anterior, tá? É que o Lacan tem um jeitão todo rebuscado e até às vezes barroco de falar. Segue Lacan, dizendo: é a relação derradeira de um sujeito a um outro verdadeiro. Tá aí, tudo bem, gente? Lacan é complicadinho. Ao outro que dá a resposta que não se espera, que define o ponto terminal da análise. Olha só, o outro que dá a resposta que não se espera. A gente vê, de maneira geral, em muitos manejos de análise, escuto, né? Conheço muita gente, muitos analisantes, entendi, que diz: meu psicanalista sempre no final da análise me dava um bom conselho, me dizia palavras de conforto, ou seja, estava dizendo o que se espera, estava dizendo exatamente aquilo que Lacan diz que é o oposto. Isso pensando na análise, tá? Mas aqui o Lacan escreve com O maiúsculo, que é do grande outro. Então, eu estou me improvisando aqui. Eu estou pegando um trecho para dar um exemplo fora. Se eu for ao pé da letra do Lacan, quando ele fala do outro aqui, está com O maiúsculo. Então, o que ele está trabalhando aqui? Que o grande outro sempre me dá uma resposta que eu não espero. Ou seja, o mundo não gira em torno do meu umbigo. A gente poderia traduzir assim. Eu espero do mundo uma resposta. E o mundo me dá uma resposta que eu não espero. Né? Então, quando a gente recebe aquela notícia que fulano faleceu, ou quando você é demitido do seu emprego, ou quando você está com expectativa mó alta com relação àquela pessoa, né, que você está se relacionando, e do nada ela diz tchau, não quero mais te ver. O outro te dá uma resposta que você não espera. Então, o mundo não é brincadeira. Seguindo aqui. Durante toda a relação da análise, mas unicamente com condição de o eu do analista não aceitar estar aí, unicamente com a condição de o analista não ser um espelho vivo, porém espelho vazio. O que se passa entre o eu do sujeito. É sempre o eu do sujeito quem fala, ou seja, do analisante, aparentemente, e os outros. Pegaram a ideia? É um trecho muito complicado. Dá pra gente trabalhar ele por um monte de lado. Vários lados. Porque eu aqui lendo, sei as questões técnicas que o Lacan está trabalhando. Já para transmitir isso para vocês, a gente precisa contextualizar um monte de coisa, tá? Como eu falei, aqui ele está falando do outro com O maiúsculo, este grande outro, tá? Que é diferente do pequeno outro.
Kaique. Espelho vazio. E espelho vazio não é sinônimo de espelho neutro, tá? Gente, pelo amor de Deus, vazio não é sinônimo de neutralidade. A análise não é neutra. Teve uma live que eu falei isso para vocês. Não é neutra porque é a transferência. E não existe transferência neutra. Tanto que Freud coloca em polos, né? Transferência positiva e transferência negativa. Né? Não há transferência neutralizada. Logo, não há espelho neutro, mas vazio. São conceitos diferentes. O progresso todo da análise consiste no deslocamento progressivo desta relação, que o sujeito a todo momento pode apreender para além do muro da linguagem, como sendo a transferência, que é dele e onde nele não se reconhece. Difícil, né? Mas o que o Lacan está dizendo aqui? Gente, é só vocês lerem o e-book todo, né? Eu simplesmente escrevi o e-book traduzindo esta passagem do Lacan. É basicamente isso. Por isso que o caso clínico que eu coloco para vocês chama o limite das palavras. Que eu estou mostrando para vocês, com prática, teoria e técnica, o que o Lacan está dizendo nesta passagem aqui. Tá? Então, palavras dele, para além do muro da linguagem, como sendo a transferência que é dele e onde ele não se reconhece. Então, ó, o eu não é senhor em sua própria morada. O sujeito faz a transferência, realiza a transferência, ela se manifesta na presença do analista e não para o analista, mas é na presença do analista, e o analisante não reconhece. Portanto, o analisante, de uma certa forma, ele ainda permanece inconsciente com relação a si mesmo, a um eu mesmo. Esse eu mesmo, ele escapa. Lembrem-se, o eu nos escapa. Quando eu penso que sei quem sou, já deixei de ser. Porque o eu escapa o tempo todo. Ficou claro? Passagem complexa. Espero ter conseguido transmitir para vocês. Pegaram a ideia? Sejam sinceros, falem aí que eu tento outras didáticas. Onde é que vocês vão encontrar essa passagem? O Seminário, livro 2, página 130. O Seminário, livro 2, página 130. Desculpem, gente, página 310. 310, eu inverti a ordem dos números. Lacan, Seminário, livro 2, página 310. Tá bom? Com esta fala de Lacan, fica mais fácil compreender o que ocorreu nos casos clínicos que apresentei. Podemos concluir um atravessamento no limite das palavras, abrindo caminho para novos significantes e significados. Já que antes havia fracasso, nesta continuidade, algo repetia sem avanços. É da implicação criativa do analista e da saída ou ato também criativos de cada sujeito que se opera uma análise. Sendo assim, fazer análise é lidar com o insuportável fracasso e limite de cada encontro para então atravessá-lo. Aqui são minhas palavras. Sendo assim, fazer análise é lidar com o insuportável fracasso e limite de cada encontro para então atravessá-lo. Peguem bem essa passagem. Tenho muito orgulho dela. Então peguem ela legal aí. Onde posso acessar esse seminário? É Cecília. Cecília, se você... A maneira assim mais correta, né? Seria comprando, talvez na Amazon, alguma livraria. Não estou achando ele aqui. Eu acho que está no meu Kindle. Eu não vou conseguir mostrar para você. Mas assim, procurando na internet você acha também. Né? Tem vários sites aí que a gente consegue baixar os PDFs. Não sei se eu posso falar isso aqui na live, né? Porque, queira ou não, tem direitos autorais. Então não sei se eu posso falar baixe PDF. Mas já estou falando também, né? Então agora já foi. Mas enfim, você consegue localizar no Google, bem fácil, né? Mas é que as obras do Lacan, elas são meio carinhas, assim.
né? Mas você localiza muito fácil. Sempre tem na Amazon, na Livraria Cultura. É que a Amazon, sei lá, eu gosto por causa da rapidez da entrega, tá? Mas você consegue localizar, digitando no Google. 4,51. Eu tenho analisante para atender a 5. Eu não sei se vai rolar a gente falar de vertical horizontal. Qual o nome? Chama o seminário mesmo. Livro 2. Digita no Google. O seminário. Digita assim, ó. Lacan, vírgula. Letra maiúscula. O seminário. Livro 2. Página. Quer dizer, página não. Página que você vai ler depois. Que aí você já vai localizar. Deixa eu escrever aqui. Lacan, o seminário, livro 2. Já aparece aqui pra mim. Apareceu aqui pra mim por R$ 121,53. Ele é carinho. Não dá pra dizer que é barato, não. Se chama o Eu na Teoria de Freud e na Técnica da Psicanálise. O Eu na Teoria de Freud e na Técnica da Psicanálise. Então, é um seminário onde Lacan vai falar sobre o Eu. Então, vocês vão conseguir esmiuçar isso. Acho que não vai dar tempo de conversar sobre laço social vertical e horizontal. Teria que contextualizá-los. Teria que fazer toda uma construção. Não vai rolar hoje. 4,53 é impossível. Não consigo fazer isso em 7 minutos. O legal é fazer com calma. Então, semana que vem, se eu não tiver nenhum exame para fazer, nenhum médico para ir, a gente se encontra aqui às 16 horas e a gente começa a falar um pouquinho sobre o laço social vertical, horizontal, que obviamente influencia nas estruturas dos sujeitos. Tudo que eu falar vai ser baseado em tudo que eu estudo lá com George Forbes e sua equipe. Para quem não sabe, eu vou repetir isso na live, mas eu fiz IPLA, Instituto da Psicanálise Lacaniana, e também pós-graduação na FAAP, que é nas duas instituições com George Forbes e sua equipe. Então eu vou trazer essas questões da verticalidade, da horizontalidade, com a referência do que eu estudo com eles, do que eu participo com eles, tá? Então hoje eu fico devendo, mas a gente já tem aí material para um próximo encontro. Então vocês já ficam cientes que a gente começa a próxima live com este assunto. Já estou encerrando com vocês. Quero agradecer, deixa eu só ver aqui se eu não perdi nada, né, do comentários ou perguntas. O outro visto além do outro. Espelho vazio, verdade. Acho que eu não perdi nada não, né, gente? Obrigadão por vocês estarem aí acompanhando. Vou deixar, se tudo der certo, essa live salva, como todas as outras. E espero que tenha ficado bacana. Espero que em nenhum momento tenha cortado o áudio para vocês. A gente se encontra na próxima. Se vocês quiserem preparar questões, perguntas, argumentos, tudo é bem legal para a gente continuar batendo o nosso papo. Kaique. Elfo acessível. Acho que esse alfa aí seu corretor mudou. É muito bom ter acesso à transmissão tão alcançável. Viva a criatividade. Valeu, Darcy. Eu que agradeço, Kaique, por estar sempre aí acompanhando o trabalho. Muito bom. Suas interações me ajudam a desenvolver muito aqui a fala com vocês. Essa é a ideia, né? Desde o início eu tento trazer para vocês um material acessível, uma transmissão acessível, porque a gente sabe que a psicanálise, por mais que se lute muito para que não, ela ainda é bastante elitista, né? Então é difícil ter acesso a material, a estudo. Como eu acabei de ver para vocês, né, o valor do livro, tudo em psicanálise é muito caro. Então a ideia é tornar as coisas mais acessíveis mesmo. Obrigado por socializar. Imagina, Nelly, eu que agradeço você também por ajudar sempre aí com as questões, assim como o Kaique, né? Então suas questões, Nelly, me ajudam muito a desenvolver também. Quanto mais vocês interagem, mais eu consigo desenvolver. Então é muito bom, né, o bate-papo que vocês desenvolvem comigo. Mudou? Não.
É que o pessoal diz fada. Aí tu é alfa, beleza. É o cabelão que eu vou começar a aprender aqui pra ficar mais parecido, assim. Valeu, gente. Muito obrigado. A gente se encontra na próxima live. Um beijão pra vocês. Até mais.